A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam junto conosco em comunhão, para mais um dia nós cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Samuel, capítulo 14. É uma continuação do capítulo 13, aquele que nós estudamos sobre a violência, o abuso sexual em que Tamar, a filha de Davi, sofre através do seu próprio irmão, o primogênito de Davi, Amnon. Também estudamos que Absalão, outro filho de Davi, mata o seu irmão Amnon em vingança pela desonra que ele fez com Tamar. Mas antes de começarmos o capítulo 14, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, que já se inscreva agora, ativa o sininho com a palavra todas, porque todo dia tem leitura da Bíblia e assim você vai ser notificado. A todos eu peço que deixe o gostei, deixe o like para que torne o vídeo mais relevante e mais pessoas possam ter acesso à leitura da Bíblia. Se você gosta desse assunto, deixa também aqui seus comentários, a sua dúvida, o seu apoio. Eu gosto muito de ler os comentários. E a todos, compartilhe esse vídeo com todo mundo, principalmente com as crianças. O assunto da Bíblia é muito sério, é luz para os nossos pés e guia para a nossa vida. Glórias a Deus. Antes de iniciar a leitura do verso 1, eu quero fazer a leitura do verso 25, para que vocês tenham uma noção de como era Absalão. Aqui diz assim: Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Glórias a Deus. Vocês conseguem imaginar um homem tamanha beleza que não tem defeito nem da planta do pé até o último fio de cabelo? Ele era perfeito, lindo. É assim que a Bíblia descreve Absalão. Mas infelizmente, logo depois nós vamos descobrir que Absalão era um homem lindo só por fora. Por dentro, ele não é tão bonito assim. Mas isso nós vamos estudar um pouco mais para frente. O capítulo 14 é a continuação do 13, que termina dizendo que Absalão, depois que mandou matar a Amnon, seu irmão meio-irmão, ele foge para as terras de Gesur e ali ele mora durante 3 anos. Mas a saudade apertava o coração de Davi. Então Joabe, aquele homem, o chefe do exército de Davi, tem uma brilhante ideia. No verso 1 diz: Conhecendo, pois, Joabe que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse-lhe: Ora, finge que está viúva. Aqui na minha versão fala a palavra nojo, mas quer dizer que ela está de luto, essa palavra. Vejam que no capítulo anterior, Jonadab, amigo de Amon, manda ele, instrui que ele finja estar doente. E tivemos toda aquela consequência da desonra de Tamar. Aqui o capítulo 14 também começa com uma brilhante ideia de Joabe, que vai e busca uma mulher sábia da terra de Tecoa, e ali ele fala para ela: finja que você é viúva e você vai chegar diante do rei e vai falar assim, 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 assim. Ele instrui a mulher, ele conta toda uma história que ela deve chegar diante do rei e contar. Qual que é a intenção de Joabe fazendo isso? O coração do rei Davi era inclinado para Absalão. Absalão era o filho predileto, o filho mais belo, mais formoso. Então, a partir do verso 5, essa mulher começa a contar a história dela, dizendo o seguinte: Na verdade, sou uma mulher viúva e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos e ambos brigaram no campo. E não houve quem os apartasse. Assim, um feriu o outro e o matou. Porém, eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva e disseram: Dá-nos aquele que feriu o seu irmão para que o matemos,
por causa da vida de seu irmão a quem matou, e para que o destruamos também ao herdeiro. Glórias a Deus. Veja que essa mulher chega a Davi e conta para ele que ela é viúva e que ela tinha 2 filhos. O que é muito importante nessa história é que a mulher ela deveria ter um filho homem para que esse filho mantivesse a linhagem da família, porque a mulher se casava e tomava o sobrenome do marido. Então eles dependiam do filho homem para que pudesse manter a linhagem do pai. E ela conta aqui a história dizendo que era uma viúva, tinha 2 filhos, os 2 filhos brigaram no campo, um matou o outro e aquele que matou fugiu. A família quer se vingar daquele que matou o irmão, mas ela foi ali diante do rei pedindo misericórdia por esse filho que matou o irmão, porque se ele também morresse, ela ficaria sem herança, não teria quem cuidasse dessa mulher, porque era a obrigação do filho mais velho cuidar da mãe na ausência do pai. Então ela está contando para ele que ali ela ficaria desamparada, mas a principal história, a linha tênue disso tudo, é o filho que matou o irmão, que ela queria estar salvando a vida dele. Tá entendendo? Absalão. É isso que Joabe está tentando fazer. Inocentar, não inocentar, mas amenizar a situação de Absalão para que ele possa voltar para o reinado de Davi, que ele possa voltar para a casa dele. Porque se Davi perdoar este irmão que matou o outro, Absalão logo também poderia ser perdoado. E no verso 10, Davi diz assim: quem falar contra ti, traze-o a mim e nunca mais te tocará. Nesse momento, essa mulher orientada por Joabe responde: ora, lembre-se, o rei do Senhor, seu Deus, para que os vingadores de sangue não se multipliquem a deitar-se e a perder, e não destruam o meu filho. Então o rei Davi responde para a mulher: vive o Senhor, que não há de cair no chão nem um dos cabelos do teu filho. Glórias a Deus. Presta bastante atenção agora no verso 13, o que essa mulher vai dizer para o rei. Pois por que pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Aleluia! Irmãos, veja o que essa mulher fala. Você, Davi, você, rei, está testificando contra você, porque a partir do momento que está absolvendo o meu filho, você está indo contra todo o povo. Por que você não traz de volta desterrado? Quem que é o desterrado? Absalão, aquele que fugiu, todos sabem onde estão, mas ele está proibido de voltar para as terras, a habitar as terras de Israel, porque ele é considerado um assassino. E ali a mulher continua falando, mas Davi é um homem muito sábio e logo ele percebe o que verdadeiramente está acontecendo. No verso 19 diz assim: e disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E ela responde assim para ele: vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, o meu senhor, tem dito. Porque Joabe, o teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na minha boca, na boca da tua serva, todas estas palavras. Glórias a Deus. Então ele questiona ela e ela confirma que sim, que foi Joabe. Então Davi manda chamar Joabe, falar para ele que ele sabe de toda a verdade e que ele autoriza que ele vá lá e traga Absalão de volta para as terras de Israel. Glórias a Deus. Chegando lá, Joabe conta para ele toda uma história, faz aquela firula toda e traz Absalão para a casa de Absalão. Ele não vai diante do rei. Durante 2 anos, Absalão está residindo nas tribos de Israel, mas ele não viu ainda a face do rei. 2 anos depois, ele manda chamar a Joabe, e Joabe não vai. Novamente, ele manda chamar Joabe para falar com ele que ele quer ir diante do rei, e mais uma vez, Joabe não vai.
como ele chama Joabe? Joabe não vai. Ele fala para os servos dele, olha, o meu campo faz divisa com o campo de Joabe. Taquem fogo no campo dele. E assim os servos de Absalão fazem. Quando Joabe fica sabendo que o campo dele pegou fogo, ele vai atrás de Absalão e pergunta: por que você fez isso com o meu campo? Absalão calmamente responde: mandei te chamar 2 vezes e você não veio a mim. Então eu coloquei fogo no seu campo para que você viesse e você veio. Eu quero ver o rei. Esse é o meu pedido. Joabe vai até o rei Davi e fala para ele que Absalão quer vê-lo. Então, no último verso diz: então chamou Absalão e ele entrou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. Amém, glórias a Deus. Naquele momento em que Davi, 5 anos depois, reencontra o filho dele, Absalão, que já faziam 5 anos, 3 anos que ele tinha ficado nas terras de Gesur e mais 2 anos que ele estava ali recluso na casa dele, total de 5 anos sem ver a face do rei, quando o rei olha para a face do seu filho, aquele que ele tanto ama, aquele tão belo, né, descrito aqui sem defeito algum, ele abraça Absalão e beija Absalão. Assim termina o capítulo 14, mas essa história não termina nada bem e nós vamos estudar ela a partir de amanhã. Glórias a Deus. Pra gente, irmãos, fica uma lição maravilhosa que temos que prestar bastante atenção em tudo que nós ouvimos. Veja que ele foi muito sábio, muito esperto, Davi, que logo ele percebeu que pelas palavras daquela mulher, aquela história não era verdadeira, mas era mandada por Joabe. Que nós também possamos ter essa sabedoria de entender o que é verdadeiro e o que é falso daquilo que as pessoas contam pra gente, daquilo que nós ouvimos no nosso dia a dia, que mais do que a sabedoria vinda da terra, que nós possamos pedir a sabedoria vinda do alto. Então, vamos orar e pedir ao Senhor a misericórdia, os talentos e os dons e a sabedoria vinda do céu. Continua nessa mesma comunhão e vamos conversar com nosso Pai amado. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, mais um dia, Senhor, com grande alegria no nosso coração, nos colocamos diante de Tua santa e gloriosa presença para Te render toda a graça, honra e louvor, Senhor, e Te agradecer pelo dom da vida, por mais um dia. O Senhor ter nos dado essa graça de vivermos, o Senhor ter cuidado de nós, nos livrado de todos os perigos e nos dar esse presente tão maravilhoso de fazermos a leitura da Bíblia. Pai amado, vamos te pedir, assim como deste sabedoria a teu filho Davi, que o Senhor também possa nos dar essa sabedoria vinda do céu. Pai amado, somos totalmente dependentes do Senhor e te rogamos pela sua misericórdia. Tudo o que te pedimos e te agradecemos é em nome, graça e honra do teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe grandemente. Eu estou te esperando amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.